Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando a memória de São Domingos. E nós, franciscanos, eu como capuchinho, celebramos o dia de São Domingos como uma festa. Por quê, Frei? Porque ele era muito amigo de São Francisco. Então, hoje eu quero rezar por toda a família dominicana do mundo inteiro, tanto o ramo masculino como o ramo feminino. Que Deus vos abençoe, abençoe os leigos que seguem essa espiritualidade tão forte, tão bonita, de anunciar, de pregar a fé, dominicanes, os cães do Senhor, no bom sentido, o sentido de defender a nossa fé cristã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36. Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36, que diz assim: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por todo aquele lugar. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos um relato belíssimo, lindíssimo, de São Mateus. E nós poderíamos falar de muitas coisas desse trecho do Evangelho, porque vocês percebem um movimento. Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes, Jesus despede a multidão, manda os discípulos seguirem à frente para o outro lado do mar. Parece que Jesus queria ficar um pouco só. A gente muitas vezes tem uma verdadeira aversão à solidão. A gente foge da solidão o tempo todo. Mas às vezes, para que a gente possa rezar bem, para que a gente possa se encontrar,
a gente precisa de um pouco de solidão. Nós vivemos em um mundo muito barulhento, nessa cultura do entretenimento, de estar sempre escutando alguma coisa, de estar sempre assistindo alguma coisa, de estar sempre disperso, distraído o tempo todo. Veja, Jesus nos ensina o caminho dessa solitude. Eu já fiz um vídeo no meu canal sobre isso, a diferença de solidão no sentido negativo, de sentir-se só, e de solitude, que é uma solidão boa. Depois você procura aí, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. Mas Jesus queria ficar um pouco só, em oração. Então ele sobe ao monte. Assim como lá no Antigo Testamento Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, Jesus sobe ao monte para estar com o Pai. E o tempo vai passando, e Jesus ali, em oração, nessa boa solidão de encontro, de oração, de preenchimento. Às vezes a gente se dá demais na missão, a gente se cansa e a gente precisa de um tempo para poder se reabastecer. A minha vida de missionário também é assim. E aí o que acontece? Enquanto Jesus estava ali, lá no meio do mar, as ondas estavam altas, os discípulos estavam apavorados porque estava ali uma tempestade. E aí Jesus vem ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar, caminhando sobre as águas. Um sinal da sua divindade, do seu poder. O mar aqui representa a vida, que muitas vezes está calmo, às vezes o mar está calmo, e às vezes o mar está muito agitado. Assim é a nossa vida. E Jesus caminha sobre um mar agitado. Isso quer dizer o que para nós? Que ele tem poder sobre tudo. E aí os discípulos se apavoram, gritam, é um fantasma. Jesus disse, olha, coragem, sou eu, não tenhas medo. Meu povo, eu queria até tempo aqui para ficar só nessa frase de Jesus, coragem, sou eu, não tenhas medo. Mas aí Pedro, muito impulsivo, Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. Pedro, ele é impulsivo, ele diz o que ele está pensando, e Jesus, tá bom, Pedro, vem. Gente, Jesus caminhar sobre as águas, tranquilo, ele é Deus, ele pode tudo. Mas Pedro, um homem pecador, fraco, limitado, imperfeito, impulsivo, teimoso, cabeça dura, irado. Lembra quando ele puxou a faca e cortou a orelha do soldado? Um pecador caminhar sobre as águas é uma graça. É uma graça muito grande. E o que isso significa para a minha vida, Frei? Quando você não rezava, quando você não tinha intimidade com Deus, quando você levava uma vida à toa, sem a presença do Espírito Santo, você não conseguia caminhar sobre o mar da vida. Facilmente você afundava. Mas quando você coloca os olhos em Jesus, você consegue caminhar sobre o mar da vida. Eu já vi pessoas que me disseram, Frei, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse capaz de perdoar. E eu estou perdoando, caminhando sobre o mar. Frei, o senhor não tem ideia, eu fui capaz de superar esse vício aqui, esse vício da bebida, esse vício do cigarro, esse vício da pornografia, esse vício do jogo. Você está caminhando sobre o mar. Mas por quê? Porque você está com os olhos em Jesus. Tirou os olhos de Jesus, o que acontece? Afunda. Que nem aquela música, vou afundar, a gente afunda mesmo. Afunda em geral. Se você tirar os olhos de Jesus para colocar os olhos nos seus problemas, nos ventos contrários do mundo, você vai afundar com certeza. Repete comigo, eu vou afundar com certeza. Sem Jesus eu afundo com certeza. E aí Pedro afundou, gritou. Jesus foi lá, salvou, mas ele reclamou com Pedro, cadê tua fé? Jesus reclama a fé, reclama, cadê a fé de vocês?
Você caminhou sobre as águas, Wilter. Você já superou tantas coisas, você já tinha tudo, não somente para caminhar sobre as águas, mas até para correr sobre as águas. E aí você vai e afunda. Por quê? Porque tirou os olhos de mim. Aí você coloca aí seu nome. Né? Jesus, tá puxando a nossa orelha. Tá dizendo, e aí? Vai continuar afundando porque tá tirando os olhos de mim? Hoje o Evangelho fala sobre fé. Sobre fé. Como está a nossa vida de fé? Será que a minha vida não está uma verdadeira bagunça porque eu estou tirando os olhos de Jesus? E olhando para os ventos, para as águas que estão buscando me afundar? Volte seu olhar para Jesus. Volte seu olhar para Jesus, tenha fé. E assim a gente vai conseguindo caminhar sobre o mar da vida. Às vezes tão difícil, mas não impossível de caminhar sobre ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vos deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e comigo seja um missionário, uma missionária que leva ao mundo a boa nova do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.